Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena, e nesse momento o papai quer falar conosco em 2 Timóteo 1, versículo 7. E a palavra de Deus fala assim para nós neste momento: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, você é aquela pessoa que é 880? Você é amoroso demais ou você é aquela pessoa simplesmente que ignora o outro? Você é cheio de poder hoje, faz isso, faz aquilo, e amanhã você está lá embaixo, sabe aquele tipo ioiô? Você é um equilibrado em tudo ou você é um desequilibrado, uma desequilibrada em tudo? Você é aquela pessoa covarde e que mesmo que saiba que tem poder, que tem amor, tem medo do futuro e está se acovardando diante das situações? Deus não te deu esse espírito, essa covardia não vem de Deus. O medo do futuro, queridos, o medo do dia de amanhã, o medo do que vou fazer amanhã, como vai ser amanhã, como que eu vou pagar isso, como que eu vou fazer isso, é um peso silencioso, queridos, que muitas vezes a gente arrasta no nosso coração, faz nos perder o sono, traz problemas de saúde, faz a gente ficar irritado, faz a gente trazer briga, contenda na nossa casa, porque nos tornamos pessoas brigonas, irritadas, porque estamos carregando um fardo pesado, sabe? E ficar preso a essas preocupações que nem aconteceu ainda, que a gente não sabe nem se vai acontecer, como vai ser, vai minando a nossa fé, vai roubando a nossa paz. Então, sabe por que o Senhor fala pra gente que ele não, o espírito de covardia não é dele? Porque a covardia traz tudo isso, porque a covardia traz esse medo traz um peso, esse peso faz você ficar carregando uma coisa que não sabe nem se vai acontecer ou não, e você se torna uma pessoa azeda, e você fica cheio de preocupação, e você fica cheio, sabe, de irritação, de nervosismo, de crise de ansiedade, e isso enfraquece a tua fé, você já não consegue orar mais, você já não consegue crer mais, confiar mais, isso rouba a tua paz, e você se torna uma pessoa insuportável. E a palavra de Deus vem nos lembrar para que a gente não tema. Não temos, eu estou contigo. Ele está no controle de todas as coisas, nada fugiu do controle do papai. Ele controla o nosso presente, ele controlou o nosso futuro, ele controlou o nosso passado e ele vai controlar o nosso futuro, nosso amanhã, ele já está lá no nosso amanhã. Sabe, queridos, eu vejo assim Paulo encorajando aqui a Timóteo. E ele fala para Timóteo, porque Timóteo era jovem, né? E ele falou para Timóteo, sempre os jovens, eles são ousados. Mas Timóteo, ele era um jovem cristão e ele tinha medo de errar. E ele encoraja ele, fala para ele, olha, não deixe que a covardia te guie, não, nas suas decisões. Tem que ser o Espírito Santo. E hoje o papai fala comigo, com você, é o Espírito Santo que tem que te direcionar. É o Espírito Santo que tem que te levar, porque quando nós somos guiados por Ele, pelo Espírito Santo, nós tomamos decisões acertadas. Decisões que nos levam para a bênção e não para a maldição. Quando o Espírito que a gente recebeu de Deus, ele vem para nós, ele é marcado por poder. Você tem poder, você tem amor, mas você tem que ter moderação, equilíbrio em tudo, porque até para enfrentar os desafios da vida nós temos que ter autocontrole, equilíbrio. Se a gente for levando tudo a ferro, fogo, não resolve, queridos. Nós vamos trazer mais problemas, tem coisas que a gente tem que deixar passar. Eu vivo falando isso. Eu falo, gente, deixa o barro secar. Você já viu quando você suja um sapato assim de barro, né? Que você vai em algum lugar de terra. Isso acontecia muito quando a gente morava na roça. Apesar que eu já andava mais descalço, né? Mas quando a gente põe sapato assim, enchia o sapato de barro e aquilo ficava feio. Se ia limpar, sujava mais.
Aí o que acontecia? Papai falava assim, coloca ali na cerca, lá no arame, lá, perto da porteira, algum lugar assim, que a gente morava na roça, e deixa o barro secar. E aí secava o barro, aí a gente limpava, saía, ficava só aquela poeirinha, era mais fácil de limpar. Então, na nossa vida é a mesma coisa, nós temos que ter equilíbrio, autocontrole para esperar o barro secar. E aí vai ser mais fácil. Vai ter aquela sujeirinha, mas vai ser mais fácil de trabalhar. Não vai trazer mais problemas, não vai estragar as coisas. Então, queridos, nós não podemos ser dominados pela ansiedade, pelo medo, sabe, por esse espírito de covardia. E aqui Paulo falava isso para Timóteo, não seja covarde não, o Espírito Santo vai dirigir você. Você tem poder, você tem amor, mas você seja equilibrado, moderado em tudo. Sabe, queridos, e ali no Sermão do Monte, Jesus, ele orienta nós. A gente esquece disso, né? Quando a gente começa a ficar preocupado, quando a gente começa a ficar pensando no dia de amanhã, quando a gente começa a ficar agitado, ansioso, ansiosa, a gente esquece que a palavra fala para nós assim, ó, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Mateus 6:34. O que está falando para mim e para você, queridos? Para de ficar tentando resolver o dia de amanhã, o que vai ser amanhã, você não está lá. A palavra não está falando para você ignorar, não, ser irresponsável. Não é isso que a palavra está mandando, não. Porque tem gente que se torna irresponsável porque acha que não vos inquieteis para o dia de amanhã, é para deitar e cruzar o braço e tudo vai vir. Não é assim, não. Nós temos responsabilidades e elas têm que ser feitas. A parte humana tem que ser feita. Mas nós temos que ter, em primeiro lugar, confiança em Deus. Sabe por quê? Aqui no mesmo texto ele fala assim, ó, eu cuido dos lírios, eu cuido das plantas que estão lá fora, que estão lá, nasceram porque fui eu que as fiz nascer. Vesti elas do melhor, nem rei Salomão nunca se vestiu como uma delas. Olha as aves do céu, ele manda a gente olhar as aves do céu também, ele que deu vida para as aves do céu. E quem que cuida delas? É eu, você não, é Deus. E se ele cuida das aves, dos lírios, ele cuida de nós também. Então temos que ter confiança no cuidado dele, mas não ignorar as nossas responsabilidades. Sabe, queridos, quando a gente tem esse medo, a gente começa a não querer fazer nada, sabe? Você já começa a preocupar com o dia de manhã, com tudo. Aí você não consegue nem viver o hoje. Nem o hoje você consegue viver. Mas quando a gente depende de Deus, a gente aquieta nele, a gente confia nele, a gente faz o que precisa ser feito, essa ansiedade, esse medo do futuro vai embora. Porque a gente sabe que o amanhã ele está nas mãos de Deus e não na nossa. E está nas mãos de alguém que nunca falha. Então, é para você que Deus está falando. Talvez você esteja como eu, né? Como eu. Porque, queridos, eu acho assim, às vezes as pessoas pensam assim, o pastor, né, aquele que traz a palavra, ele não passa por essas coisas. Passa sim, a gente é carne, a gente tem as mesmas coisas, os mesmos medos, receios, e mesmo que a gente pregue a palavra, ministre a palavra, nós somos provados no deserto, e no deserto, muitas das vezes, a gente quebra, a gente fala, a gente inquieta. Então, meu amado e minha amada, mas a gente vai para a palavra e Deus nos sustenta. Então Deus está falando com você, supere esse medo do futuro, sabe? Substitua, sabe? Eu coloco palavras de bênção, eu coloco, sabe, louvor, eu coloco agradecimento, sabe? Eu começo a agradecer a Deus, a falar a palavra dele, a declarar versículos da palavra na nossa vida. E isso vai trazendo uma segurança e vai tirando o medo, a inquietude. Sabe, quando começar a sussurrar na tua mente que isso vai dar errado, que isso não é de Deus, você olha para esse pensamento e fala, não, esse pensamento não é de Deus, porque a palavra diz que eu tenho mente de Cristo, então isso está na minha mente, não é de Cristo, então eu vou superar todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus, está aqui em Romanos 8:28, então tudo coopera para isso e eu vou continuar crendo. E se agarra essa verdade. Meu amado e minha amada,
aprenda a descansar, mesmo diante das incertezas. Aprenda a descansar em Cristo. Aprenda a descansar naquilo que pode fazer. Tira essa incerteza do coração. Tira isso, não deixa isso ficar no teu coração mais não. Sabe, é muito importante a gente compreender que o nosso futuro não é um território sem dono. Talvez você pense que o teu futuro não tem dono. Tem sim, Jesus está lá. O nosso futuro está em Deus, pertence a Deus. E nenhum plano meu, teu, nosso, nenhuma circunstância aqui nessa terra, nenhum imprevisto, nenhum ataque, nada pode frustrar aquilo que o Papai já estabeleceu para nós, queridos. Então vamos caminhar com confiança, mesmo que a gente não tenha todas as respostas. Não é fácil. Essa palavra está falando comigo, eu tenho caminhado, muitas das vezes não tenho resposta e me inquieto, mas aí eu vou para Deus e falo, Senhor, o Senhor é soberano, tudo coopera para o teu bem, amanhã eu vou entender o que eu não entendo hoje, então eu vou aceitar, então eu vou agradecer e vamos caminhando. Sabe, meu amado e minha amada, se nesse momento que você está ouvindo essa palavra, você está com medo? Você está sentindo esse medo? Medo do que pode vir acontecer amanhã, tanta desgraça, né? Tanta coisa acontecendo no mundo. E você está ficando aí temeroso, temerosa. Vai diante do Senhor. Vai, entrega tudo para Ele. Entrega tudo, isso que está no teu coração. E entrega também teus planos, nós temos que ter planos. Vamos diante dele, vamos falar com ele com sinceridade, vamos declarar a fidelidade dele na nossa vida, vamos lembrar de tudo que ele promete para nós, porque a fé dele, a fé que ele impôs no nosso coração, que ele nos deu, essa fé maravilhosa, ela faz com que a gente, se for pequenininha como um grão de mostarda, mude um monte de lugar. Faz a gente remover desafio, faz com que a gente tenha coragem para enfrentar todos os desafios da vida e faz com que a gente descanse sabendo que a gente nunca está sozinho, que a gente está nas mãos de Deus. Então vamos começar a fazer isso, meu amado e minha amada. Se você que está nesse momento, sabe, de incerteza, nesse momento, sabe, de covardia, de medo do futuro, esse medo, sabe, essa ansiedade, essa coisa que te rouba, que te oprime, vamos descer à casa do oleiro. Vamos entregar tudo nas mãos dele, vamos confiar a ele tudo, 100%. Vamos entregar para ele as nossas decisões, para que ele venha assinar embaixo. E se não for vontade dele, que seja feita a perfeita vontade dele na nossa vida. Que ele venha dirigir a cada passo nosso. Sabe, meu amado e minha amada, e vamos aprender, porque outros dias virá o medo de novo. Hoje ele vai embora. Mas talvez daqui uma semana, alguns dias, ele pode voltar e você ter medo de uma outra situação. E aí você vai lembrar que você venceu, que Deus te fez mais que vencedor. Aí você declara em voz alta, você reafirma que Deus é fiel e que se Ele foi no passado, Ele é agora e que Ele cuida de cada detalhe, agora e no teu futuro. Então, meu amado e minha amada, vamos tomar a decisão de confiar em Deus 100%. Entregar tudo para Ele, descansar nele. Mas vamos ter responsabilidade também. Mas sem ansiedade, sem esse afã. Descansando no cuidado constante do Pai. Nesse cuidado que Ele tem com a minha, com a tua, com a nossa vida. Deus maravilhoso, Paizinho querido. Estou aqui diante de Ti, Papai, te agradecendo por tanto amor, Senhor. Papai, neste momento, eu e essa multidão reconhecemos, Papai, que temos vivido dias atribulados, cheios de temor, de covardia, Senhor. Mas tomamos a posição, Papai, diante deste Deus que nos ama tanto, que deu seu Filho, e juntamente com Ele todas as coisas. Papai, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, nosso hoje e nosso futuro nas Tuas mãos. E te pedimos que o Senhor nos ajude a livrar de todo medo e que o Senhor venha nos encher dessa fé para confiar, Papai, 100% em Ti, nos Teus planos. Espírito Santo, guia os meus passos, os passos dessa multidão, fortalece o nosso coração e nos ensina cada dia a descansar em Ti.
que eu e essa multidão possamos viver o presente com gratidão e esperança. E que a gente possa, papai, esperar o amanhã com a certeza de que tem o melhor dessa terra, que nada fugiu do teu controle, que o Senhor já está lá. E se o Senhor já está lá, isso basta. Papai, que o Senhor venha, papai, nos ajudar nas nossas incertezas, que a gente venha, papai, a lançá-las fora e ser renovados com essa confiança total em Ti, diária, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.